Olá pessoal, estou aqui para estudar com vocês noções de estatística. Bom, vamos começar vendo as principais definições. O que é estatística? É uma parte da matemática aplicada, tá? Que fornece métodos para a coleta de dados, a organização dos dados, a descrição dos dados coletados, a análise dos dados, a interpretação dos dados quantitativos, a utilização dos dados para a tomada de decisões. Ficou um pouco no ar? Espero que nós vamos detalhar isso com mais detalhes, nós vamos entrar com mais detalhes, vamos explicar melhor cada item desse, cada fase dessa. Vamos aos conceitos básicos. População ou universo. O que seria população ou universo? É o conjunto de pessoas, objetos, itens que têm uma característica própria. Então, pode ser o conjunto de todos os alunos de uma universidade ou o conjunto de todos os eleitores de um país que estão aptos a votar. Pode ser o conjunto de todas as garrafas de vinho produzidas por uma vinícola. Pode ser o conjunto de todos os automóveis produzidos por uma indústria. Então, a população ou o universo é aquilo que eu desejo estudar. Quando a gente fala em população, a primeira coisa que você pensa é a população de um país. Pode até ser, mas não necessariamente. No nosso caso, população ou universo pode se referir a pessoas, pode se referir aos eleitores, né, de um país, pode se referir a garrafas de vinho, pode se referir a automóveis, a peças produzidas, pode se referir a uma série de coisas. Tá? Nós queremos estudar essa população, nós queremos saber alguma coisa sobre a população. No caso, digamos, o que eu posso querer saber, por exemplo, sobre os alunos de uma universidade? Eu quero saber quantos são do sexo masculino, quantos são do sexo feminino. Eu posso querer saber com qual idade esses alunos ingressaram na universidade, com qual idade eles saíram da universidade, o tempo médio que eles ficaram na universidade. Com relação aos eleitores, eu posso querer saber qual a idade dos eleitores, qual é a quantidade de eleitores, qual o sexo, quantos são do sexo masculino, do sexo feminino, qual o grau de escolaridade. Sobre as garrafas de vinho produzidas lá na vinícola, eu posso querer saber informações sobre elas, tá? Sobre, por exemplo, a quantidade de vinho que está efetivamente sendo colocada nas garrafas. Eu posso querer saber informações sobre essas garrafas. Sobre os automóveis produzidos, eu posso querer saber informações também sobre o nível de problemas que os automóveis apresentam, sobre questão de informações sobre o consumo dos automóveis que são produzidos. Eu posso estar querendo estudar esse universo. Então, a população é aquilo que eu desejo estudar. Mas o que é uma amostra? Uma amostra é um subconjunto finito de uma população. Então vejam só, a população é isso aqui. A população é um conjunto de todos os elementos. Sejam pessoas, sejam objetos, né, garrafas de vinho, palitos de fósforo, automóveis produzidos. Isso é a população. A população é um conjunto de todos. E o que é uma amostra? Uma amostra, gente, é um subconjunto. A amostra está incluída dentro da população. Então, todos os elementos da amostra fazem parte da população. Mas a população toda está dentro da amostra? De maneira alguma. Nós vamos explicar melhor para você entender a diferença entre amostra e população. Bom, uma amostra é um pequeno grupo dentro da população desejada, né? Então, a amostra, como vocês viram naquela imagem, é um pequeno grupo dentro da população. Como é muito difícil e caro estudar toda uma população, então você se orienta por um pequeno grupo deles, que é a amostra. Tá? Muitas vezes, tá, na maioria das vezes, estudar toda a população é caro, é demorado. Algumas vezes é até impraticável, dependendo do tipo de estudo que você deseja. Então, para não ter que estudar todos os elementos da população, você estuda apenas a amostra. Então, com isso, a amostra vai me permitir analisar uma parte da população apenas, né? Eu vou poder analisar apenas a amostra, tá? Mas de forma tal que, analisando a amostra, o que eu concluir para essa amostra
Se essa amostra for bem selecionada, o que eu concluir sobre ela pode ser inferido para o restante da população. Eu posso deduzir aquilo para a população inteira. Você analisa, então, o comportamento da população com base nos resultados da sua amostra. Motivos para estudar a amostra e não a população. Por que eu trabalho com a amostra ao invés de trabalhar com a população inteira? Custo. É muito mais caro estudar toda a população, tá? Então, estudar toda a população fica muito caro. Nós vamos ver algumas informações à frente que você vai perceber melhor isso. Outra coisa, velocidade. É muito mais rápido estudar uma amostra do que estudar a população inteira, tá? A amostra é uma pequena parte da população. Fica muito mais rápido, muito mais barato fazer isso. E viabilidade. Pode ser inviável pesquisar toda a população. Eu vou mostrar exemplos disso aqui também. Bom, então vamos lá em alguns exemplos. 1. Pesquisar a durabilidade das lâmpadas. Ora, uma indústria deseja saber quanto tempo dura a lâmpada que ela produz. O que ela pode fazer? Testar todas as lâmpadas até a lâmpada queimar. Você testa todas as lâmpadas, mede o tempo de duração de cada lâmpada e você vai saber exatamente, com uma precisão incrível, qual a duração das lâmpadas. Mas qual que é o problema disso? Não sobraria nenhuma lâmpada para ser vendida, porque todas as lâmpadas foram testadas até queimar. Isso é inviável, não existe isso. Uma outra pesquisa. Pesquisar a porcentagem de falhas em palitos de fósforo. Você quer saber qual o percentual de palitos de fósforo que você risca e ele não acende, e ele quebra. Então, a percentagem de falhas. Como que você pode fazer isso? Testar todos os palitos e ver quantos falham. Ora, se você testar todos os palitos para ver quantos falham, você vai acender todos os palitos. O que vai acontecer? Não vai sobrar nenhum palito para ser vendido. Essa pesquisa também é inviável. Isso não funciona. Uma outra. Pesquisar em quem os eleitores estão propensos a votar na próxima eleição. Bom, posso pesquisar todos os eleitores? Perguntar para cada eleitor do país, por exemplo, para cada eleitor do Brasil, em quem que ele vai votar? Você pode fazer isso. Mas isso, gente, é muito caro e muito demorado. Tá? Então, não é viável fazer isso. Então, eu mostrei 3 exemplos, tá? Onde a pesquisa na população inteira é inviável, é cara e é demorada. Tá? Então, foram 3 exemplos onde não dá para pesquisar a população inteira. Você tem que fazer a pesquisa em cima apenas de uma amostra. Mas o que é a amostragem, né? Então, a solução, portanto, é selecionar uma amostra. A amostragem é a seleção da amostra. Eu vou pegar a população inteira e vou selecionar quais os itens da população vão compor a minha amostra. Eu vou fazer a seleção da amostra. Isso é o que nós chamamos de amostragem. Aí eu vou, uma vez selecionada a amostra, quer dizer, escolhido os elementos da população que vão participar da amostra, não vão ser todos, vão ser apenas alguns, eu vou analisar a amostra. E eu vou inferir as propriedades dessa amostra para a população inteira. Se a minha amostra for bem selecionada, com base no que eu selecionei na minha amostra, eu vou poder deduzir a situação da população inteira. Agora, gente, isso aí, então a amostra é fundamental, mas a amostra precisa ser bem escolhida. A amostragem tem que ser feita de maneira correta, para que a minha amostra tenha representatividade. A minha amostra precisa representar o universo da população. A minha amostra não pode ser tendenciosa. Se a minha amostra for mal feita, o que vai acontecer? Eu vou deduzir informações erradas e vou ter informações erradas sobre a minha população. Então, um aspecto importante, o tamanho da amostra. Você tem que escolher uma amostra com um tamanho tal que seja representativo, tá? Não dá para você pegar, vou fazer uma pesquisa em quem as pessoas vão votar na próxima eleição. Aí eu pego uma pessoa e pergunto para ela, em quem você vai votar? Vou votar no candidato X. E com base nessa pessoa apenas, eu deduzir que o país inteiro vai votar daquela forma. Não tem, o tamanho da amostra não é representativo, tá? Então eu preciso escolher uma amostra com um tamanho tal que me permita fazer essa pesquisa. Outra coisa,
a maneira como uma amostra é coletada. Eu tenho que coletar a amostra de forma tal que ela seja representativa da população. Voltando ao caso lá da eleição, eu preciso escolher uma amostra que represente todos os estados do país, que represente todos os sexos, tá? As pessoas do sexo masculino, do sexo feminino, as pessoas que moram na capital e as pessoas que moram no interior, as pessoas que moram em capitais grandes, em cidades menores, as pessoas que têm nível superior e as que têm nível ensino médio, as que têm apenas o ensino fundamental. Então eu tenho que escolher uma amostra que represente a minha população. A minha amostra, então, precisa ser muito bem coletada para que ela tenha representatividade. Ainda sobre a amostragem, questões importantes ao selecionar uma amostra. Representatividade. A amostra deve conter tudo que a população possui e na mesma proporção. Gente, população, lembrando, não é população de pessoas, não. Pode até ser, mas pode ser população de peças produzidas, de palitos de fósforos que são produzidos, de automóveis que são fabricados, né? Então ela tem que representar tudo que a população possui e na mesma proporção. Imparcialidade. Todos os elementos da população devem ter igual oportunidade de participar da amostra. Se eu fizer uma amostra, tá? Onde eu vou selecionar, vamos supor, uma amostra de pessoas para saber em quem que as pessoas vão votar. Aí eu só seleciono os meus amigos que votam, que tem uma linha política parecida com a minha. Se eu fizer isso, a minha amostragem não vai ser parcial, ela não vai ter imparcialidade, ela vai ser parcial, isso não vai representar. Então, tem que haver a imparcialidade, ou seja, todos os elementos da amostra, da população, devem ter igual oportunidade de participar da amostra. Se a amostra for bem selecionada, os resultados da pesquisa feita sobre a amostra poderão ser inferidos para toda a população. Você vai estudar só uma amostra, só um pequeno pedaço da população, mas o que você deduzir dali vale para a população inteira. Isso que é inferir para toda a população. O que você estudou para a amostra vai valer para toda a população. Desde que a amostra seja bem o quê? Selecionada. Exemplo. Deseja-se conhecer o grau de instrução de moradores do Brasil. Então eu quero saber qual o grau de instrução, quanto que essas pessoas estudaram. E quem que eu vou estudar? Os moradores do Brasil. Então a minha população são todas as pessoas que moram no Brasil. Para isso usaremos uma amostra de 5.000 pessoas. Ao invés de consultar quase 200 milhões de pessoas, eu vou consultar apenas 5.000 pessoas para saber como que seria isso. Mas para isso a minha população, né, a minha amostra tem que ser muito bem escolhida. Se todas as pessoas dessa amostra tiverem renda familiar de R$20.000, essa amostra será representativa da população brasileira? Gente, se eu colocar na minha amostra apenas pessoas que têm renda familiar de R$20.000, será que a minha amostra vai ser representativa? Claro que não. Por quê? Porque a população brasileira não é assim. Eu tenho pessoas que têm renda familiar de um salário mínimo, de 2 salários mínimos, de 3 salários mínimos, tá? Então, a renda, eu tenho que ter uma noção de como que é a distribuição de renda no país e a minha amostra tem que ter essa mesma distribuição. Porque se eu pegar só as pessoas que ganham renda familiar de R$20.000, o que vai acontecer? A minha amostra será tendenciosa, ela vai me dar uma informação errada. Ela não vai poder ser levada para a população inteira do país. Se nessa amostra 90% das pessoas forem mulheres e 10% forem homens, essa amostra será representativa da população brasileira? Claro que não. No Brasil, nós não temos 90% das pessoas sendo mulheres e 10% sendo homens. Então, isso está errado também, não vai ser representativo. Se a amostra for composta apenas por pessoas que são amigas dos pesquisadores, será que essa amostra será imparcial? Claro que não, não será imparcial. Porque você vai pegar apenas as pessoas daquele universo. Então a amostra tem que ser muito bem feita, muito bem selecionada, a amostragem precisa ser muito bem feita para que você tenha um resultado confiável, um resultado que realmente represente a sua população. O que é uma amostragem aleatória? A amostragem é a seleção dos itens, dos elementos que vão fazer parte da amostra, né? Você vai selecionar dentro da população aquilo que fará parte da amostra.
Então isso é amostragem. A amostragem é aleatória. Ela visa selecionar os integrantes de uma amostra de forma que cada elemento da população tenha a mesma probabilidade de ser incluído na amostra. Vamos dar um exemplo aqui. Deseja-se fazer uma pesquisa sobre as maiores torcidas de times de futebol do Brasil. Para isso, perguntaremos a cada entrevistado para que time ele torce. Então eu quero saber as maiores torcidas do país. Então eu vou perguntar para cada pessoa que foi entrevistada, eu vou então selecionar uma amostra e vou perguntar, para que time você torce? Se a nossa amostra for selecionada dentro de um estádio do América Mineiro, né? Então eu vou lá no estádio do time América Mineiro, onde está tendo um jogo do América contra qualquer outro time, e faço essa pesquisa lá dentro. E a pesquisa vai ser, para que time você torce? Bom, provavelmente, será que o resultado dessa pesquisa pode ser levado para todo o Brasil? Porque as pessoas que estão ali dentro provavelmente torcem para quem? Para o América. E o que elas vão responder? Que eles torcem para o América. E aí eu posso inferir que a maioria da população brasileira torce para o América Mineiro? Claro que eu não posso. Isso está errado. Tá? Essa amostragem foi aleatória? Eu escolhi aleatoriamente as pessoas? Todas as pessoas tiveram a mesma oportunidade de aparecer nisso aí? Claro que não. Porque como eu fiz a pesquisa dentro do estádio do América Mineiro, eu praticamente restringi. A minha amostra será feita apenas por pessoas que torcem para o América. Então isso aí distorceu completamente a minha pesquisa. Então a amostragem, gente, ela tem que ser aleatória. Ela tem que dar condições para que todos os elementos apareçam nessa pesquisa. E do jeito que eu fiz aí, ela não foi nem um pouco aleatória.